A paz de Cristo, meus amados irmãos, bom estarmos juntos nesse encontro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fortaleça o teu coração. Quero deixar meu abraço, abraço da Dulce, fazer a convocação para os irmãos. Domingo estaremos de volta, juntos, reunidos, a celebração, a oração coletiva, o louvor coletivo, a ministração coletiva. E eu quero dizer aos irmãos, o culto inicia às 8h30 com oração. Chegue cedo para orar. Precisamos de oração, precisamos estar clamando para um avivamento, um fogo de Deus sobre nós. E nós precisamos clamar com perseverança, tanto pela manhã como à noite. À noite, à tarde, né, 17h30, a gente está lá. O culto começa às 17h30 com oração, né? E às 18h30 a gente começa com celebração, já cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Ok, vamos lá. Nós estamos em Efésios, estamos caminhando, avançando, estamos no capítulo 5 e nós entramos aqui no versículo 22, onde Paulo fala da relação marido e mulher. Ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, apesar disso, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos juntos na sua presença. Nos abençoe, nos fortaleça, nos encha do Espírito, toca, Senhor, em nossas vidas, fala o nosso coração e, ó Deus, e que o teu nome seja glorificado. Inspira-me a falar, inspira os irmãos a ouvir, ó Deus, que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, que meus irmãos possam ouvir a tua palavra com graça e que eu possa falar a sua palavra com graça, em nome de Cristo nós oramos e que os santos digam amém. Ok, querida igreja, Paulo estava delineando os novos padrões que Deus espera da sua nova sociedade. A igreja estabelecida através da cruz de Cristo Jesus, o derramamento do Espírito Santo, e aí ele vem e inaugura a igreja. Então, Paulo começa a delinear os novos padrões, e especialmente nos termos, né, da unidade e também de pureza. Vimos que o capítulo 4, esse contexto, nós podemos ver que sem unidade e sem santidade não existe igreja. E quando existe igreja, existe unidade e santidade. Não tem como uma igreja viver sem esses dois elementos. Eles são fundamentais, eles são bíblicos, eles são caracterizados, né? Então nós precisamos viver na qualidade de igreja esses dois elementos. E essas duas qualidades são indispensáveis para uma vida que é tanto digna da vocação quanto apropriada à posição do povo de Deus. Então, Paulo ele entra agora nos relacionamentos mais próximos, porque nós falamos de outros relacionamentos, como nós deveríamos viver na comunidade entre os irmãos, e agora ele entra no relacionamento mais próximo, que são esse relacionamento, melhor dizendo, mais próximo, na verdade, o que define muito da nossa vida cristã.
esse relacionamento marido e mulher, como nós vivemos a vida a dois, debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, né? Alguns 20, outros 30, no meu caso 41 anos, outros 50 anos. Então, esse leito, essa comunhão a dois, ela define muitas coisas. Esse relacionamento, na verdade, é a prova de que somos de fato de Cristo. Novo homem, as irmãs, uma nova mulher e uma nova criatura em Cristo Jesus, porque define, muda, a gente passa a ter uma visão maravilhosa. Então, nós vejamos o texto que nós estamos usando, né, nesse encontro. Paulo começa falando o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. A gente não pode esquecer do contexto, né? Paulo vem falando de obra da carne, fruto da luz, e o que Deus fez na nossa vida, o indicativo de Deus. Depois ele manda a gente ser cheio do Espírito Santo, manda a gente se sujeitar uns aos outros, e aí ele diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, né? Então, Paulo começa falando aqui no sentido das mulheres. E quando nós olhamos esse texto, duas razões são dadas, ou pelo menos subentendidas, para a submissão da esposa ao marido. Primeira coisa que a gente pode ver que essa submissão é deduzida da criação, né? Paulo fala algumas vezes que primeiro Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. E aí ele diz a respeito da a posição de cabeça do marido sobre a esposa, né? Ao passo que a segunda é deduzida da redenção e diz respeito à posição de cabeça de Cristo sobre a igreja. Aí Paulo faz uma relação, né, nesse segundo ponto, que Cristo é o cabeça, sim, o homem é o cabeça, mas Cristo é o cabeça, cabeça da igreja, e o homem é o cabeça da mulher. Então, duas posições. Primeira, a criação, o homem foi criado primeiro, e aí, segunda, a questão redentiva, Cristo como cabeça do corpo, que ele redime, e aí ele faz essa analogia que o homem é o cabeça da mulher. Então, para uma compreensão integral do relacionamento de Paulo, nós precisamos voltar lá em Gênesis, capítulo 2, quando o Senhor disse que não seria bom o homem viver só. Ele disse: eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus tira uma costela de Adão e cria Eva, e Adão acorda depois daquele sono, daquela cirurgia celestial, e diz: esse é osso dos meus ossos, osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então, pelo poder criativo de Deus, podemos ver que a mulher sai do homem, só que lá na frente Paulo diz que também o homem sai da mulher. E aí ele iguala os dois, né? No entanto, essa passagem é importante para a nossa compreensão, porque a criação é algo maravilhosa. Paulo dá importância a isso, Jesus dá importância a isso, né? A Bíblia dá importância a esse poder criativo de Deus, né? Se Paulo e se Jesus dão importância, é porque existe de fato uma importância, e é justamente isso que ele está falando em Efésios capítulo 5, o texto que nós estamos usando, quando Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Bom, mas eu também já falei que o homem foi nascido da mulher, de modo que o homem e mulher, quando nós podemos ver uma visão mais ampla, um depende do outro, e se a gente voltar no contexto, devemos nos sujeitar uns aos outros, mas existe uma linha de autoridade, né? Mesmo assim, a ênfase do apóstolo Paulo, ele recai na ordem da criação, sobre o modo e sobre o propósito da criação de Eva, porque a mulher teve um propósito. Qual foi o propósito da criação da mulher? Quando nós olhamos Gênesis capítulo 2, Deus disse assim: não é bom que o homem viva só. Aí, então Deus deu uma companheira para Adão, para ele não ter solidão, para ele não ficar só conversando ou se relacionando, não sei, do lado dos animais. Será que a função dela é essa? Somente essa? Não, quando a gente olha para o texto, a gente fala assim: dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Idônea é uma pessoa capaz, é uma pessoa conveniente, é uma pessoa apta. Quer dizer, ela seria uma pessoa conveniente, apta para ajudá-lo, apta para estar do lado dele, apta para auxiliá-lo, né? Não só para fazer companhia, porque fazer companhia um macaco poderia fazer, né? O leão poderia fazer, uma girafa poderia fazer, mas não é só uma companhia, era uma companhia conveniente, uma companhia que iria somar, que iria abençoar a vida de Adão, né? E queria, enfim, fazer com que Adão e Eva pudessem se multiplicar, porque o Senhor disse: enchei a terra e multiplicai-vos, coisa essa que ele não poderia fazer com um animal, né? Mas com um ser do mesmo gênero no sentido assim de criativo, né? O homem e mulher, né? Então eles podiam procriar. Aí Deus diz: enchei-vos e multiplicai-vos, né? Então Deus fez o homem e mulher para que eles pudessem ter uma relação íntima, pudesse multiplicar e que Eva fosse essa companheira conveniente, essa companheira capaz. Então, Deus coloca um adjetivo sobre a mulher que é auxiliadora. Logo, a mulher ela tem um papel importantíssimo, importantíssimo na criação, importantíssimo na vida do homem, importantíssimo no lar, importantíssimo na igreja, importantíssimo na nação. Né? É uma pessoa maravilhosa, um ser maravilhoso, né? Um gênero feminino maravilhoso que Deus colocou do lado do masculino para que os dois pudessem assim fazer um somatório, os dois resplandecerem, melhor dizendo, a glória do Senhor. Então, precisamos nos alegrar na posição que Deus nos deu. O homem se alegrar na posição de ser o cabeça, a mulher se alegrar de ser nascida do homem para ser uma auxiliadora idônea que viesse glorificar o nome do Senhor. Visto que é principalmente nestes fatos da criação que Paulo baseia o seu argumento para a liderança do marido, o seu argumento tem validez permanente e universal. Ele não deve ser considerado culturalmente limitado. Que dizem: não, o tempo mudou, agora as mulheres avançaram, as mulheres são capazes, as mulheres estudaram, as mulheres estão na rua, as mulheres estão na liderança, fazendo muitas coisas. Então, culturalmente, nós tivemos assim uma certa modificação. No entanto, quando nós olhamos para o nosso norte, que é a palavra de Deus, nós podemos ver que o argumento de Paulo, que é um argumento divino, ele tem validez permanente e universal, seja no século 21, seja no século 30, se Cristo não voltar. Nós aguardamos Cristo, né? Não sei quando ele voltará, mas seja lá qual for. Ou Paulo tem, alguém pode dizer, mas o argumento dele é no primeiro século. Não importa, a Bíblia é um livro permanente, um livro eterno, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não sofre variação. A cultura sofre variação, de fato, mas o princípio, a base de liderança do homem, ela é universal e permanente até a volta do Senhor. Foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem fez isso. E nós, na qualidade de homem, você, homem que está me ouvindo, você deve assumir esse papel, né? Buscar a Deus, pedir a Deus capacidade, sabedoria, pedir a Deus graça para que você seja de fato o cabeça, para que você possa liderar a sua família. E você, irmã que está me ouvindo, deve pedir a Deus essa submissão, né? Essa submissão bíblica e de se submeter no sentido de desenvolver o seu papel que Deus, ao criar você, ele te comissionou. Você, irmã, tem uma missão de ser uma auxiliadora conveniente, capaz, uma pessoa que some, uma pessoa que ajude, uma pessoa que abençoe. E Salomão fala que a mulher sábia ele edifica o lar, né? Usando assim quase que uma expansão, porque em Gênesis fala que é idônea, é conveniente, é capaz, e aí Salomão acrescenta a sabedoria da mulher, e a mulher sábia edifica o lar. Então, o casal, numa união, né, tendo como base a palavra de Deus, esse casal é edificado, esse casal vive bem, esse casal glorifica a Deus, esse casal se ajuda mutuamente, esse casal se sujeita mutuamente, no entanto, os dois respeitando a posição bíblica de cada um, né? O homem como cabeça, a mulher
como alguém que esteja do lado do seu esposo, né? Uma mulher que o ajude com eficácia. Um outro ponto importante é que o homem aqui não é mostrado como pessoal, mas como uma autoridade estabelecida por Deus. O que significa isso? O homem não é mostrado como um ser pessoal. Por exemplo, nós podemos ver que existem muitas mulheres capazes, sábias, com liderança, né? Com liderança, e podemos percebemos claramente em alguns casais que o homem tem, muitas vezes, tem menos, em alguns casos, menos potencial do que uma mulher. Aí você fala, e agora como é que fica? Aí eu volto para a escritura e mostro, repito a frase que eu disse, que o homem aqui não é mostrado no sentido pessoal, mas é mostrado como uma autoridade estabelecida. Quer dizer, não, isso significa que não depende se o homem é capaz ou não. Depende, o que depende é que Deus deu autoridade para o homem. E que a mulher, por mais capaz que seja, por mais habilidosa que seja, ela deve olhar o seu esposo como o cabeça, como alguém que foi estabelecido por Deus para estar ao seu lugar. E aí, o que a mulher precisa fazer? Ser sábia. Mulher sábia edifica o lar, né? Aí, aí você vai perguntar, então ela vai guardar os seus atributos da sua capacidade? Não, ela vai desenvolver a sua capacidade, no entanto, pela sabedoria, né, dada por Deus a ela, vamos dizer, inserir, né, de chamar o seu esposo, de dar essa oportunidade, porque às vezes a mulher, quando a mulher não é sábia e tem potencial, ela sufoca. Às vezes o homem é mais fraco, fraco no sentido da liderança, e a mulher é mais forte, mas ela não é sábia, ela sufoca e o homem então não deixa, ela é capaz de fazer. Aí a gente percebe que existem muitas mulheres que chegam uma hora que ficam cansadas, sobrecarregadas, que assumem todos os compromissos, e às vezes existem muitas reclamações nesse sentido, mas às vezes a mulher não é sábia porque ela, naquele afã, naquele potencial dela, ela sufoca e ela sai na frente e deixa o marido atrás. Ora, você tem que esperar, né? Nós temos que esperar uns aos outros. Então, a gente não pode ir muito à frente. Se a gente for muito à frente, a gente vai fazer tudo sozinho, né? E no caso, quando é o homem é o cabeça, então ele foi, vamos dizer assim, constituído por Deus para ir de fato na frente puxando. Mas a mulher não. Inclusive, a Bíblia diz que ela é a parte mais frágil. Aí alguém pode ser controverso essa palavra mais frágil. Aí, emocionalmente, enfim, fisicamente, né? Não sei. Bom, a Bíblia diz que ela é o sexo mais frágil. Logo, o homem precisa entender isso. Mas voltando para a mulher capaz, você, minha irmã, que está aí, que é capaz, que tem liderança, você talvez esteja num período que ainda não esteja cansada, mas você pode chegar nesse momento. Então, é um momento de você parar, orar, pedir a Deus sabedoria, Senhor, me dê graça, e trazer o seu esposo, parar um pouquinho o seu ritmo, né, procurar caminhar, né, no ritmo do seu esposo, né, e tentar ajudá-lo, né, e tentar permitir que ele faça certas coisas, né? E aí, quando o homem, por exemplo, ele é mais lento e a mulher mais acelerada, acaba que ele diz, então faz, ela quer fazer, deixa ela fazer. E aí ele é acomodado por natureza e ele não vai ser desafiado. Então nós precisamos ser desafiados. No desafio a gente desenvolve, no desafio a gente aprende. Por que a geração passada os filhos desenvolviam mais rápido? Porque a gente ia trabalhar mais cedo. E trabalhando mais cedo, a gente pegava ônibus, pegava trem e lidava com pessoas, lidava com o patrão, lidava com dinheiro. Aí a gente foi desenvolvendo o nosso potencial. Então, nessa geração que os meninos e as meninas começam a trabalhar com 20 e poucos anos, vão se formar e que nunca tiveram essa experiência, eles demoram mais, são mais lentos via de regra. Toda regra tem exceção, obviamente, né? Mas quando nós fomos trabalhar cedo, eu, no caso, com 14 anos, pegava trem e trabalhava, ia para lá e para cá, eu fui desenvolvendo. As minhas irmãs, que também foram trabalhar cedo, desenvolveram, né? Desenvolveram potencial, porque aí eu estou dizendo isso porque você, irmã, que não deixa o seu marido desenvolver o que ele tem, você precisa atribuir para ele.
E aí para que ele acorde, olhando para esse texto, dizendo, eu sou o cabeça, eu preciso assumir essa responsabilidade. E você, minha querida irmã, que é capaz, você deve, vamos dizer assim, permitir, pedir a Deus sabedoria para que você possa ajudá-lo a ser uma auxiliadora conveniente. Bom, uma mulher capaz e um homem menos capaz é uma questão que não é muito simples, mas nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é ele que nos capacita. Então, no princípio, Deus, ele criou o homem primeiro, depois a mulher. Isso não importa. Isso não invalida, por exemplo, quando a mulher, voltando agora, não a criação, mas a capacidade da mulher, isso não invalida a submissão da mulher ao marido, né? Porque o texto sagrado, ele é claro, e nós não podemos fugir do texto sagrado. Então, ele é direto. Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Bom, como eu disse, a submissão não é algo pessoal, mas é algo de autoridade. Aí, qual é a autoridade que Paulo faz menção da submissão da mulher? Diz aqui, né, a mulher seja submissa ao marido como ao Senhor. Quer dizer, o Senhor é referência para a mulher ser submissa ao marido. Ah, mas ele é assim, ele é assado, não importa. Nós, como cristão que somos, nós temos o Senhor como referência. Aí você, meu irmão, olha para o seu esposo assim, lento, indolente, indiferente, mas você deve olhar para o Senhor e dizer assim: não, eu, por causa do Senhor, eu me sujeito por causa do Senhor, eu estou aqui para ajudar, para ser conveniente, para somar, para ser uma bênção na vida dele. Então, a, a nova criação em Cristo, ela nos liberta da distorção dos relacionamentos entre os sexos causada pela queda. Por exemplo, o que eu chamo de distorção dos relacionamentos? Porque Deus deu um juízo quando o homem caiu e disse assim para a mulher: o teu desejo será do seu marido e ele te governará. Isso é muito forte. Vou repetir: o teu desejo será do seu marido e ele te dominará. Isso foi, assim, foi um produto da queda. Quando nós chegamos na redenção, nós podemos ver que o Senhor dá, vamos dizer assim, nessa nova criação, o Senhor dá novas possibilidades no relacionamento. Tanto é que antes, quando as pessoas não conheciam a Jesus, o que a gente vê na história? As mulheres pisadas, rejeitadas, abandonadas, maltratadas, e enfim. Mas quando as pessoas vêm para Cristo, nós podemos ver um resgate, porque a redenção, ela resgata isso, né? Aí Deus vem na redenção, estabelece a intenção original da criação. Qual é a intenção original da criação? Deixará o homem o pai e a mãe, Jesus fala isso em Mateus 19, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí fala de uma unidade, aí fala de algo maravilhoso. Isso foi antes do pecado. Aí na queda, aí vem a distorção, aí Deus dá um juízo, ele vai te governar, o seu desejo será para ele. Aí vem Jesus falando aos fariseus, ele nos remete novamente para Gênesis capítulo 2, quando os dois serão uma só carne. Então, Paulo volta a Gênesis, Jesus volta a Gênesis, nós também devemos voltar a Gênesis e compreender o poder criativo, vamos dizer assim, o princípio da criação, homem e mulher, e, enfim, mostrar que a liderança do homem, a submissão da mulher, são coisas que estão ligadas pela cruz, né? A cruz que faz a diferença. Então, a liderança do marido está arraigada, esse termo é botânico, na criação, mas também a liderança do marido está arraigada na redenção, né? Se você, irmã, tem dificuldade nesse ponto, você precisa voltar para as Escrituras e ser vencida por ela, porque quando nós somos vencidos pelas Escrituras, nossos traumas vão por terra,
nossa guerra, nosso conflito vai por terra, porque a gente aquieta o nosso coração, a gente se sujeita à vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus ela é maravilhosa. Então as irmãs devem se voltar para a palavra de Deus, né? Porque linha de autoridade ela não se discute, né? E ainda mais quando ela é estabelecida pelo Senhor da nossa alma. Foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem estabeleceu o seu marido como cabeça, foi Deus que criou o seu esposo, colocou o seu esposo, foi Deus quem te deu o seu esposo, logo você deve se submeter a ele. Mas temos que perguntar, qual o sentido correto da palavra submissão e cabeça da mulher? Porque no versículo 2 Paulo fala que a mulher deve ser submissa, né? Um termo bastante discutido, mas no verso 23 diz que o marido, porque o marido é o cabeça, né, da mulher. Mas o que isso significa? Isso é importante para nós, né? Vamos começar pela expressão, o cabeça da mulher. Eu estou começando com a segunda pergunta. Para entendermos a natureza da supremacia, essa palavra significa aquilo que é superior. Então, para entendermos o que é superior do marido, a supremacia do marido sobre a mulher como cabeça dessa nova sociedade que Deus inaugurou, nós devemos olhar para Jesus. Porque quando Paulo usa esse termo que o homem é o cabeça, ele usa no sentido não só criativo, mas ele usa no sentido redentivo. Porque Cristo, ele é o cabeça da igreja, né? E essa é uma expressão teológica, o cabeça federal, o representante legal, né, da igreja. E aí ele usa a mesma expressão do homem em relação à mulher. Só que ele está ligado nesse sentido redentivo, né? Então, quando Deus inaugura a nova sociedade, nós devemos olhar para Jesus. Ele, pois, é o contexto em que Paulo emprega e desenvolve as palavras cabeças e submissão, tanto no sentido das mulheres submissas aos homens, como o homem, o cabeça, né? Embora Paulo, fundamentalmente, é, pegue o seu argumento na criação, o fato da liderança do homem define-o como com relação à supremacia de Cristo Redentor. Aí eu quero voltar aqui para a Bíblia. Diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como, aí é um termo comparativo, viu, homem? Você que está me ouvindo, como também Cristo é o cabeça da igreja. Isso significa que, amado irmão, que a posição de Cristo como cabeça da sua igreja, ela já foi descrita lá no capítulo 4, no versículo 15, quando, nesse contexto dessa epístola, o apóstolo Paulo diz o seguinte, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aí Paulo vem nesse contexto mostrando que Cristo ele é o cabeça e que quem todo o corpo bem ajustado, quer dizer, o cabeça ajusta todo o corpo, o cabeça ele consolida e as juntas se ajudam mutuamente pelo auxílio de toda a junta, enfim, isso tudo o corpo vai se movendo na direção dessa cabeça gloriosa que é Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo vem e coloca, dizendo que Cristo, como cabeça do corpo, deriva toda a saúde e maturidade da igreja. Vou repetir, Cristo como cabeça do corpo, ele deriva toda a saúde e maturidade da igreja. Então, amado irmão, preste atenção, o homem como cabeça, ele deve cuidar da sua esposa. O homem como cabeça, ele deve produzir o cuidado, ele deve produzir a saúde da sua esposa. Assim, porque a figura da cabeça, ela está relacionada com a redenção.
Quando Paulo fala o homem é o cabeça da mulher, ele está dizendo que o homem ele deve promover o quê? Ele deve ser o provedor. Obviamente, hoje as mulheres estão no campo de trabalho ajudando, mas a responsabilidade é masculina, não obstante as mulheres poderem ajudar, serem auxiliadoras, a responsabilidade é do homem. O homem, como cabeça, ele deve ser protetor, né? O homem, como cabeça, ele deve ser aquele que alimenta a sua esposa espiritualmente, que cuida dela, que protege, que ama, né? Que está do lado dela, que ajuda e que ela possa sentir segurança. Uma das coisas importantíssimas no sexo feminino, né? E pela leitura e pelo dia a dia que a gente percebe isso na vida das mulheres, elas gostam de se sentir protegida. Então, o homem deve ser aquele protetor em todos os aspectos, né? Por exemplo, quando você vai dormir, é o homem que deve fechar a porta, o homem que deve ver se a janela tá fechada, o homem que tem que ir no quintal, o homem que tem que ir na frente, o homem que tem que proteger. É o homem, ele é o cabeça. O cabeça não é só para mandar. Né? Jesus é o cabeça, não é só aquele que manda, é o Senhor de todas as coisas. Ele é o cabeça, mas é ele que alimenta. Ele tem uma grande responsabilidade. Então, quando nós olhamos nessa nova criação, o homem redimido, o homem que é cristão de fato, que nasceu da água e do Espírito, ele deve ter esse senso de proteção. É a minha amada esposa, é uma só carne. Tem os filhos também. Os filhos, vamos dizer assim, eles vêm como bênção, como herança nossa, mas os filhos crescem em casa e vão embora. Graças a Deus que quando isso acontece, né? Que eles vão ter a vida deles, que eles vão viver a vida deles, vão criar a família deles e vão viver, né? Deixa o homem, o pai e a mãe e se une à sua esposa. E aí o círculo continua. Mas o nosso cônjuge, que nós subimos no altar, a gente vai com eles até o final. Se eles vão embora, a gente fica junto, né? Cuidando um do outro, amando um outro, né? Do lado um do outro, e o homem continuando nesse papel de protetor, nesse papel maravilhoso. Aí a esposa ela se submete ao seu esposo. Só que essa submissão da esposa também tem um sentido redentivo, porque se a gente voltar para o texto de Efésios capítulo 5, quero lembrar as irmãs, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então a redenção, ela é sempre o centro, a cruz é o centro, a cruz é que move o nosso relacionamento, a cruz é que dá saúde ao nosso relacionamento. A gente não pode tirar a saúde, às vezes a gente tira essa questão da cruz, dessa autoridade, e olha para o sentido pessoal. No sentido pessoal, o homem deve, no sentido pessoal, a mulher deve, todos nós devemos. Então, não é a nossa dívida, a dívida masculina ou a dívida feminina, que vai jogar isso por terra. Nós precisamos nos voltar para a cruz. E esse é o nosso porto seguro. Não é a pessoa que é o nosso porto seguro, não é a capacidade da pessoa que é o nosso porto seguro, mas é a cruz. Então, tanto o homem como a mulher, porque a gente não pode, o homem e a mulher não podem medir força. Está vendo essa mensagem? Essa mensagem é para ele, essa mensagem é para nós homens e mulheres, que somos devedores e que precisamos olhar para Cristo. E aí, quando a gente olha para Cristo, a gente olha para o nosso papel. A mulher submissa no sentido redentivo, o homem como cabeça no sentido redentivo, mulher submissa no sentido redentivo, de se submeter, no sentido de auxiliar, de ser sábia, de cooperar, de estar do lado do seu esposo, né? De ser uma bênção para o seu esposo, de ser uma mulher sábia que edifica ao seu lar. O homem cabeça no sentido redentivo, de ser protetor, de ser provedor, de ser alimentador espiritual, de ser alguém que cuida da sua esposa no sentido lato, completo da palavra de Deus. Então, o que nós podemos ver? Que a supremacia do homem, no sentido de liderança, sobre a mulher, expressa cuidado, não controle. Cabeça não é aquele que controla, é aquele que cuida. Então, quando você falar, irmão, eu sou cabeça, você está dizendo assim, eu sou aquele que cuida, sou aquele que protege, eu sou aquele que
que supre, né? Eu estou aqui, eu sou o cabeça, né? Não aquele cabeça, vai fazer isso, né? Eu sou cabeça, eu mando. Não, a gente não manda, a gente provê, a gente cuida com carinho, com amor. Então, quando a gente expressa essa questão que o homem é o cabeça, a gente está falando de responsabilidade e não de domínio. Porque em Cristo nós somos um, uma só carne. Então não há domínio, há amor, há responsabilidade. Né? Esta verdade é endossada pelo acréscimo surpreendente das palavras do versículo 3 na parte B, quando Paulo fala o seguinte, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aí Paulo fala o seguinte: sendo este mesmo o Salvador do corpo, quer dizer, Cristo é o Salvador do corpo. Então, é profundo essa expressão cabeça, e que muitas vezes a gente rejeita, ou muitas vezes a gente não compreende, né? E as mulheres hoje, contemporâneas, não, cabeça nada, né? Algumas, no sentido muito perverso, falam, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, a mulher que gira. Não entendeu. Mesmo você não entendeu. Você não entendeu o seu papel. E o marido que olha o cabeça como o dominador também não entendeu o seu papel. Se a posição que o marido tem como cabeça da esposa assemelha-se à supremacia de Cristo sobre a sua igreja, então a submissão da esposa se assemelha àquela da igreja. Vamos continuar aqui no texto. Veja o versículo número 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, preste atenção, minha querida. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Perceberam o sentido redentivo na palavra? Vou repetir, querida, preste atenção. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Quer dizer, é um sentido redentivo, né? Cristo, ele não é opressor. O marido também não deve ser opressor. Mas o Senhor nos ama, ele cuida, ele supre tanto espiritual como emocional. A submissão da mulher é uma grata aceitação do cuidado do marido. A submissão da mulher é uma grata aceitação do poder de Cristo sobre o seu casamento. Então, Paulo, nesse contexto, aponta para um companheirismo voluntário, um companheirismo cristão, cristocêntrico. O problema todo dos casais é que a maioria não é cristocêntrica. A maioria quer puxar a corda para o seu lado, disputa, briga, quem é melhor, quem é maior. Por isso que o seu casamento está do jeito que está, em frangalho, acabando, não tem qualidade, você empurra com a barriga, você não tem alegria, sabe por quê? Não é cristocêntrico. Nós precisamos colocar Cristo no centro da nossa vida, e quando nós colocamos Cristo no centro da nossa vida, nós temos uma relação livre, uma relação alegre, e que demonstra o relacionamento de Cristo com a igreja. Porque Cristo e a igreja, ela tem um relacionamento maravilhoso e abençoador. Que Deus nos guarde, que Deus faça de nós homens e mulheres piedosos, homens e mulheres cristãos, que possam glorificar o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, guarda a nossa vida, faça de nós homens e mulheres cristocêntricos. Ó Deus, que eu e Dulce possamos ter a cruz como centro, que meus irmãos que estão ouvindo possam colocar Cristo como centro e que possamos glorificar o teu nome. Seja conosco, encha-nos do Espírito Santo, traga a sua igreja, Senhor, para essa linha maravilhosa da sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos e que as famílias de Deus digam amém. Meus irmãos, recebam o meu abraço, o abraço da Dulce. Domingo, 8h30, estaremos juntos na reunião de oração, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, rica e abundantemente. Glória a Deus.